Pessoal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala nesse momento com jornalistas em Pequim. Vamos ouvir. Sobre esse tema e aprofundarem as possibilidades de um intercâmbio, como nós chamamos, em moeda local. Ou seja, você poder usar o real, poder usar o yuan, poder usar as moedas dos países em desenvolvimento como unidade de conta para trocas internacionais. Isso já foi tentado, prosperou com alguma celeridade no âmbito do Mercosul. No período recente, isso retraiu barbaramente, mas essa ideia volta à mesa para que nós aprofundemos esse tema e possamos promover o intercâmbio comercial com base nessa filosofia. Então é disso que se tratou, mas eu gostaria de dar muita ênfase nesse desafio que o presidente colocou em todas as reuniões com as empresas e com o próprio governo, de nós intensificarmos os estudos de viabilidade de reindustrializar o Brasil em parceria com o capital chinês, que é disponível e que vê na América do Sul uma oportunidade de criar ali uma plataforma para os seus produtos, tanto para venda local quanto para exportação. Tá bem? Ministro, só uma pergunta. Como você está vendo esse fortalecimento do real que o mercado mencionou? Olha, depois de muito tempo, né, acima desse valor? Não, eu penso que eu sempre imaginei que o real estava muito desvalorizado, né? Não havia razão, sobretudo depois de fixar a taxa de juros num patamar atual, coisa que já vai para quase um ano. Eu sempre imaginei que o real estava muito desvalorizado. E que se nós tomássemos as medidas que nós estamos tomando, se o Congresso for sensível a essa agenda que nós estamos estabelecendo de recuperação da base fiscal, né, que dá sustentação para o Estado Nacional, se nós formos bem-sucedidos também em frente ao Judiciário, em relação a temas que têm impacto fiscal muito forte e sobre os quais nós temos muita segurança de estarmos na direção correta, eu penso que seria natural o real voltar para um patamar mais adequado. Nós temos um câmbio flutuante, portanto, a nossa política é deixar flutuar. Obviamente que o Banco Central tem a sua política de acumulação de reservas e só nesse ano foram adquiridas reservas no montante de mais de 20 bilhões de dólares. Então voltamos a acumular mais reservas cambiais. Mas tudo isso somado, na minha opinião, é natural que o dólar se estabilize num patamar mais baixo do que vinha sendo medido. Quer dizer, nós chegamos a quase 5,80 em alguns momentos ao longo dos últimos 12 meses, e isso certamente estava fora da realidade, na minha opinião. O Brasil é uma economia muito mais forte do que ela própria se enxerga. A economia brasileira responde muito rapidamente a estímulos adequados. E se houver essa harmonia entre os poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, e o que eu tenho insistido, a harmonização da política fiscal com a monetária. Não adianta nada eu, de um lado, fazer um trabalho e o Banco Central não acompanhar o movimento na direção de convergir por uma política sustentável de crescimento com baixa inflação. Distribuição de renda, sustentabilidade ambiental, que é o que todo mundo quer. Então, eu penso que esse movimento está sendo compreendido. Se nós tivermos êxito na sua implementação, e isso não depende só do Executivo, mas eu penso que está bem endereçada a questão falávamos aqui com o presidente Pacheco durante toda a viagem, né, sobre os prognósticos dele, sobre como essas medidas serão recebidas no Congresso, o clima para restabelecer a confiança, colocar a economia brasileira para andar. Eu penso que nós vamos ter boas notícias daqui para frente. Nós estamos fazendo nossa parte, é um esforço muito grande técnico que está sendo feito na área econômica, não só no Ministério da Fazenda, apoio da Casa Civil, do Planejamento, do MIDIC, do Ministério do Desenvolvimento, representado aqui pelo Márcio Elias Rosa. Eu penso que nós estamos fazendo um trabalho conjunto, remando todos na mesma direção. E queremos somar, agregar outras forças para completar esse ciclo.
Eu tenho segurança de que, se nós completarmos esse ciclo, nós vamos ter boas notícias na área econômica aí pela frente. Ao longo dessa viagem, falou-se muito sobre a possibilidade de diminuir a dependência tanto do PIB como do desenvolvimento em relação a... também se falou muito as estimativas que vai gerar pelo menos 50 bilhões... Vamos ouvir agora a pergunta. Me apresentar, Leandro Prazeres, da BBC News Brasil. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: essa visita e as estimativas de investimento chinesas no Brasil, em contraposição ao que foi, ou que nem chegou a ser apresentado de investimentos dos Estados Unidos no Brasil durante a visita a Washington, significa que o Brasil está cada vez mais próximo da China e, consequentemente, mais distante dos Estados Unidos? Olha, na verdade, nós não temos nenhuma intenção de nos afastar de quem quer que seja, sobretudo de um parceiro da qualidade dos Estados Unidos. Mas nós estamos fazendo um esforço de aproximação, queremos investimentos dos Estados Unidos no Brasil, mas, na verdade, nós estamos vivendo quase que um momento de desinvestimento. Algumas empresas americanas deixaram no governo passado o Brasil, tomaram a decisão de deixar o Brasil. E nós queremos restabelecer as melhores relações e desejamos a parceria com esses 3 grandes blocos comerciais, que é Estados Unidos, União Europeia e China. Nós passamos aí o mês passado, sob o comando do nosso chanceler, discutindo o acordo Mercosul-União Europeia. Vamos assumir aí o Mercosul no segundo semestre. Abre-se uma janela de oportunidades junto à União Europeia, sob o comando da Espanha, que está muito engajada na aprovação do acordo Mercosul-União Europeia e está disposta a colocar os esforços necessários para vencer as resistências que ainda existem. Da parte ambiental, eu penso que o país deu um grande salto com a eleição do presidente Lula e a posse da ministra Marina Silva. Uma sinalização que não podia ser mais forte na direção correta, reafirmando os compromissos históricos do Brasil com essa agenda. E isso era um grande entrave, né? Inclusive, nós recebemos, há pouco mais de 30 dias, uma side letter da União Europeia com novas exigências na parte ambiental depois do acordo assinado. Então, nos pareceu, talvez, uma medida que tem que ser analisada. Qual a intenção? Se era fortalecer essa agenda, uma medida mais protelatória em virtude das questões internas a cada país na Europa. Mas nós estamos engajados no segundo semestre, fazer o esforço necessário para, tanto da parte do Mercosul, que há também uma ou outra resistência a ser vencida, como no caso de 2 ou 3 países da União Europeia, que ainda têm dúvidas sobre a aprovação. Mas o desejo do presidente Lula é que o Mercosul se fortaleça e que o bloco Mercosul, que pode ser ampliado, nós até pedimos para o Senado avaliar a entrada da Bolívia, que pediu há muito tempo a entrada no Mercosul, fortalecer o máximo possível a América do Sul, para que, em bloco, nós possamos negociar em condições melhores acordos comerciais com Estados Unidos, União Europeia e China, né? Então, não há nenhuma preferência do Brasil. Pelo contrário, nós queremos ampliar ao máximo as parcerias, como, aliás, o presidente Lula fez durante os seus 2 mandatos. Então, o incremento do comércio exterior do Brasil foi o maior da nossa história. Então, o presidente Lula tem consciência disso. Nós seguimos acompanhando a coletiva de imprensa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele que falou que o objetivo do governo é fortalecer ao máximo a América do Sul. Vamos ouvir. Obrigada, embaixador. Tinha uma previsão de aprofundar os estudos nessa direção, de um comércio bilateral em moeda local. Eu acredito que deve estar na declaração final. Mas essa confirmação o embaixador pode dar. Mas e a reação dos Estados Unidos? Reação dos Estados Unidos. Olha, a reação que eu espero é mais parceria com os Estados Unidos, né? Essa é a reação que nós esperamos. O Brasil não pode ficar... Nós temos que vencer a etapa
anterior de isolamento do país. O país não pode estar isolado de ninguém, o país é grande demais para ficar escolhendo parceiro. O Brasil não tem tamanho para fazer parceria, né, com esses grandes blocos e outros países em acordos bilaterais. Então não faz nenhum sentido você fazer a opção entre se aproximar de um para se afastar do outro. Tudo que a área econômica quer, com o patrocínio do próprio presidente e o braço diplomático do Ministério das Relações Exteriores, é voltar à mesa. O Brasil, o Lula fala toda vez, o presidente Lula, o Brasil voltou. Qual é o sentido disso? Voltou para o mundo, não é para um lado ou para outro. E a nossa intenção é aprofundar as parcerias. Nós vamos lançar vários projetos de PPPs, convidar o mundo a participar. Nós temos uma agenda importante na área do saneamento, por exemplo, que é a promessa de universalização em 10 anos. Isso vai exigir muito capital e nós sabemos que o Tesouro vai dar aval para as parcerias. Nós não temos empresa de saneamento, o governo federal não tem empresa de saneamento, mas nós vamos aportar o aval necessário para que as empresas privatizadas ou públicas possam fazer o compromisso de universalização com apoio federal, e isso para falar só de uma área, só de um setor. Mas tem todos os outros, ferrovia, rodovia, é muita coisa para nós caminharmos sozinhos. Vou responder ela primeiro e depois você, a gente encerra. Isso, só para confirmar que o ponto da moeda... A gente vai seguir acompanhando os questionamentos dos jornalistas para depois, enfim, ouvir a resposta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está falando sobre a importância de negociar os melhores acordos comerciais com os Estados Unidos, União Europeia e China, tudo a partir do Mercosul. O objetivo é não se afastar de ninguém, inclusive Estados Unidos. Vamos ouvir. O memorando final, né? A declaração é essa, de que nós estamos incumbidos de fazer esse tipo de análise. Com quem? Bom, ali foi interessante, porque a reunião com eles, primeiro que a notícia que eu recebo do mundo inteiro é que o Brasil tem a melhor regulação do setor elétrico, uma das melhores do mundo. Então, todo mundo tem interesse em investir no Brasil. Obviamente que foram feitas considerações de ordem ambiental, respeito às reservas, aos traçados e tudo mais, mas todo mundo tem muito interesse em investir no setor elétrico brasileiro, tanto é que nunca faltou investidor para esse setor. É um setor que, depois de bem regulado, trouxe muito mais notícias boas para o Brasil do que ruins, né? Nós estamos aí com reservatórios cheios e matriz elétrica praticamente integrada com poucas lacunas a serem preenchidas. E os editais vão sair para garantir essa integração final, e não só aqui, mas em Davos, nos Estados Unidos. A pauta de energia elétrica era: não mexam no marco regulatório, estamos dentro, né? Qualquer edital que sair, nós vamos participar. Rodrigo, na região do Metrópolis, o governo considera que foi mais bem tratado aqui na China do que em Washington, quando o presidente visitou o presidente Joe Biden, uma visita que foi criticada pela falta de resultados práticos? Do ponto de vista gastronômico, eu diria para você que esse último jantar vai deixar boas lembranças, tá bom? Obrigado.